Boa noite. Vamos aqui para a página 31. É 222. Senhor Deus, porque Jesus, estamos aqui, Pai, para pedir exaltar o Senhor. Eu sou aqui do meu coração. Sabemos, meu Deus, que sempre o Senhor na nossa vida nos ensina, somos bons, mas sabemos que nós temos um Espírito, Pai, purificado através de Deus. Meu filho Jesus, Pai, nos perdoa os seus filhos, Deus vai com as coisas boas que fizemos, que possam chegar diante do Senhor. Mas essas coisas boas têm que ser feitas através do Filho. Ele nos inicia, nos ajuda a viver uma vida que é boa. Em Cristo Jesus, te amando, te agradecendo, cada família que é representada. Em nome de Jesus. Amém. A morte nem a vida dos impossíveis e nem mesmo os nem os principados potestade podem separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor, povo escolhido, geração eleita, para se aceitar nas regiões celestiais. Somos introcáveis, inseparáveis do amor de Deus, nosso Pai. Povo escolhido, geração eleita, para se aceitar nas regiões celestiais. Somos intocáveis, inseparáveis do amor de Deus, do nosso Pai. 224. Viram-se as cadeias, quebraram-se os grilhões, libertos do pecado e da condenação. Morremos com Jesus e com Ele ressurgimos. Aleluia! Nova vida. Nosso homem velho já ficou para trás, foi crucificado o corpo do pecado. Morremos com Jesus e com Ele ressurgimos. Aleluia! Nova vida, cheio de gratidão, rendemos adoração ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, bendito alegramos, aleluia, estamos livres da condenação. Cristo deu nova vida e um novo coração. Aleluia, Cristo vive,
nele nos alegraremos. Sua graça é infinita, seu amor proclamaremos. Sua graça é infinita, seu amor proclamaremos. Você viu que você cantou aqui o Evangelho, a morte e a sepultura de Jesus Cristo. E nós vamos proclamar salve, lembramos. 220 encontrará de bom em mim, Senhor, nada que eu possa colocar no teu altar, nada que eu pra te oferecer, como oferta de amor a ti, Senhor, um coração fiel a ti, isso tenho para te oferecer. Entrego-me a ti, Senhor Jesus, no teu altar, no teu altar, no teu altar. Preparamos que aqui, na glória do Senhor, sua graça manifesta, está presente o seu amor. Corações se quebrarão, almas vão se derramar, e o Espírito de Deus reinará. Profetizamos salvação, total libertação, quebramos as cadeias, em nome de Jesus, aqui não há lugar igual, aqui reina a luz, entronizamos Cristo, Ele é nosso Rei, nos rendemos a seus pés, pois sabemos que Tu és poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir Teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando corações, operando maravilhas, transformando corações. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa, deixa Jesus quer o rei dar em seu coração, vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz, harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa, ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar,
coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração. Diga para o seu irmão. A paz de Cristo já abençoe meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos povo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Nossa, Zé. Deus seja louvado. Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a graça e a paz do Pai, de Deus nosso Pai, do Filho Jesus Cristo, esteja com cada um de nós. Amém? Que bom, irmãos. Mais uma vez, Deus nos proporcionou esse momento de estarmos aqui. Mesmo cansados dos nossos afazeres, né? Os homens que trabalham fora, também as mulheres que trabalham fora, as mulheres que trabalham em casa. Temos as nossas fadigas, isso é uma realidade. Os nossos corpos, a nossa carne, tudo que ela queria nesse momento é estar em casa. Deitado no sofá ou no rede, assistindo o Jornal Nacional. Cuidado, novela mesmo. Mas, irmãos, que bom. Que bom que mesmo com todo sacrifício, com toda a fadiga do dia de hoje que nós passamos, nós escolhemos estar aqui. Para aprender mais de Deus, adorar a Deus, e isso é muito bom. Sabe? Então, que nós possamos, todavia, ter esse esforço de estar sempre querendo estar nessa união, nessa comunhão que é estar uns com os outros, adorando a Deus e aprendendo mais de Deus. Mais uma vez agradecemos aqui a presença do neto, esposa, para nós é muita alegria poder estar adorando esse Deus com a presença de vocês. Irmãos, eu tinha começado no capítulo 3, e devido ele ser um pouco grande, eu tinha dado 2 vezes. Na minha mente eu pensei que tinha terminado, mas eu não tinha concluído. Eu tinha parado no capítulo 3, versículo 18. Então eu vou terminar. O Léo já, quarta-feira, ele já começou no 4. Foi até o versículo 4, né? Foi. Não, só dá 3. Foi só até o 3. Foi até o 3. Aí a outra parte já dá continuidade, esse restante. E nós vamos estar finalizando no capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 18 em diante. Só para lembrar um pouco, nós vimos no capítulo 3, no primeiro versículo em diante, Pedro
questão dos servos, na verdade, eles honrar o seu senhor, os seus trabalhos. Pedro tratou sobre a questão de todos nós, no versículo 8. E finalmente, ser de todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entregavelmente, misericordiosos, infáveis e infáveis. O versículo 9, não tornando mal por mal, coimbra por coimbra. Antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto foste chamado, para que com herança alcanceis o quê? A bênção. Versículo 10, 3, versículo 10. Porque quem que ama a vida e vê os dias bons, refreia a sua vida do mal, e os seus lábios não falam o quê? Engano. Então Pedro ele trata sobre todas essas questões. E já vindo aqui para o versículo 18, capítulo 3, versículo 18, olha como é que fala Pedro. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Ele fala o quê? O justo. Esse justo que fala aqui quem é? O próprio Cristo. Porque Cristo realmente, ele era justo. Cristo, ele veio em forma de carne. Ele veio em forma de carne, sentindo os mesmos desejos que eu e você sentimos. Mas só que Cristo, ele provou na sua carne que era possível, sabe o quê? Vencer o pecado. Mas por que Cristo, meus amados, ele conseguiu fazer isso? Porque Cristo foi aquela pessoa que realmente ele mortificou a sua carne. Ele mortificou a sua carne. Cristo foi aquele que não obedecia à vontade da carne, mas sim à vontade do Pai, através do Espírito Santo. Cristo ele provou isso para cada um de nós. Ele veio na carne, ele fala o justo. Pelos quê? Pelos injustos. Os injustos é todo o quê? A humanidade. Sabe? Pedro ele relembra. Aqui Pedro está relembrando, sabe o quê? A crucificação de Cristo. Pedro está relembrando o grande sacrifício que Cristo fez o quê? Por toda a humanidade. Ele sendo justo, ele sendo santo, ele morreu pelos injustos. Olha que amor é esse, né? A Bíblia fala que Deus, lá em João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas ter o quê? A vida eterna. Então aqui nós vemos o amor do Pai ao ponto de entregar seu Filho para morrer por cada um de nós e, consequentemente, meus amados, nós vemos o grande amor de Cristo, porque ele obedecendo ao Pai, ele morreu por cada um de nós. Porque assim como o Pai nos amou, Cristo também o quê? Amou a cada um de nós. E aqui Pedro ele relembra, ele lembra para esses irmãos o justo, que é Cristo, que morreu o quê? Pelos injustos. Pelos injustos. A morte de Cristo, meus amados, foi para todos, sem exceção de pessoas. Sem exceção de pessoas. Hoje toda a humanidade, ela tem a oportunidade de se reconciliar com Deus através do quê? Da morte de Cristo. Mas se assim, elas obedeceram o que agora? O Evangelho. Mas que Evangelho é esse? Morte, sepultura e ressurreição. Que é o quê? O batismo. O batismo. Hoje toda a humanidade, a Bíblia fala, vamos aqui poder lembrar, se me falha a memória, alguém pode me ajudar, se sem Éfeso, vai falar que todos, em Éfeso, todos pecaram. Romanos, né? Pode abrir lá? 3:23. Romanos 3.
porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Ele fala que só alguns pecaram. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estavam o quê? Da glória de Deus. Todos. Todos pecaram e todos estavam o quê? Destituídos da glória de Deus. É por isso que veio o justo e morreu, sabe por quê? Pelos injustos. Por aqueles que estavam destituídos da glória de Deus. Porque todos pecaram. Todos pecaram e todos carecem do perdão de Deus. Então, através da morte de Cristo, meus irmãos, toda a humanidade agora tem o poder de se reconciliar com Deus através da morte. Mas se assim obedecer o quê? O Evangelho. Que é a morte, a sepultura e a ressurreição, que acontece através do quê? Do batismo nas águas. Mas enquanto a humanidade não fizer isso, ainda eles estão nessa palavra que o El acabou de ler. Estão pecando, e mais o quê? E estão destituindo o quê? Da glória de Deus. Estão separados. Enquanto a humanidade não obedeceu ao Evangelho, que é através do batismo, eles estão nesse tempo que o El leu. Estão destituídos da glória de Deus. Mas se essa pessoa quiser se aproximar de Deus, se reconciliar com Deus, ele tem todo direito, porque Cristo morreu por todos. Mas se assim eles obedecerem o quê? O Evangelho. Porque quando nós obedecemos esse Evangelho, nós mortificamos o quê? A nossa carne. A nossa carne. Para agora eu tenho nova vida. Perdão dos pecados, né? Perdão dos pecados e recebe o Espírito Santo. Exatamente. Porque naquele momento do sepultamento, que eu morro, simbolismo a morte, eu morrer semelhante à morte de Cristo. No momento que eu estou me levantando, é a maneira que eu estou sendo ressuscitado juntamente com Cristo. Aí a capacidade do Espírito, que é santo, entrar no meu corpo, que estava com pecado, mas agora não está mais. Naquele momento, é o único momento que o Espírito Santo entra no corpo da pessoa. Depois de lá, a gente vai andar em novidade de vida, mortificando os nossos desejos. Exatamente. Irmãos, nós temos que entender e compreender e passar isso para as pessoas que estão fora, porque hoje, meus irmãos, está muito difícil as pessoas se converterem ao cristianismo. Hoje as pessoas não querem realmente se reconciliar com Deus. Tipo um exemplo, eu trabalho na construção civil. E trabalhando na construção civil, eu trabalho com várias pessoas que estão ali perto de mim. Pedreiro, auxiliar do pedreiro e assim por diante. E por estar perto de mim, algumas vezes eu tenho a oportunidade de estar pregando a palavra do Senhor para essas pessoas. E você vê, tem muitas pessoas que não, mas um exemplo de vontade, eu acho que vocês já escutaram isso. Não, eu não sou uma pessoa justa, eu nunca fiz mal a ninguém. Rapaz, eu amo Deus, eu amo Jesus. Eu sou um cara trabalhador, sou um cara que não faço mal a ninguém. E assim por Deus, só Deus fez tanta coisa na minha vida, sabe? E eu fico escutando, porque a gente tem que escutar. E quando ele termina aquela conversa, eu digo assim, meu amigo, eu vou lhe falar uma coisa. Você pode nunca ter pecado. Você pode ser a pessoa mais justa do mundo. Do mundo. Mas se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino. Você pode ser a pessoa mais justa. Mas se você não nascer de novo, você não entra no reino. Aí eu falo lá de Nicodemos, ó. Tem uma passagem da Bíblia de um chamado Nicodemos. Quem era o Nicodemos? O doutor da lei. Sabe? Um cara bem conceituado, um cara que tinha um bom testemunho diante da sociedade. E quando ele foi ter uma conversa com Jesus, o que foi que Jesus falou para Nicodemos? Ó, Nicodemos. Voltou logo Nicodemos, é verdade? Ó, se tu não nascer de novo, tu não pode entrar no reino de Deus. De maneira nenhuma.
Aí eu lembro lá aquela passagem de Cornélio. Por que a Bíblia fala de Cornélio? Alguém pode falar aí? É bem íntegro e justo, que dava esmola, e suas orações chegavam até Deus. Chegavam a Deus. Mas Cornélio teve que fazer o quê? Então foi preciso Cornélio ouvir uma pessoa que era Pedro a se converter a Cristo. E o anjo do Senhor chegou a Cornélio e disse: Cornélio, isso tem visão. Manda chamar Pedro, que está na casa do outro Pedro. Isso. Porque ele tinha que ouvir o Evangelho. Só que Deus, Deus ele vê que o homem está buscando, ele se apresenta, ele mostra, ele leva a gente para estar buscando. Exatamente. Então Cornélio teve o que nascer de novo. Cornélio teve que nascer de novo. Então, a pregação é essa. Meu amigo, você pode ser a pessoa mais justa. Mas se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Porque a Bíblia fala que nem carne nem sangue pode entrar no reino. Porque, como foi falado, todos os pecados. Isso. Porque a questão não é autoridade. A questão é uma vez que eu menti na vida, Isso. uma vez que eu olhei para a coisa errada, uma vez que eu envolvi uma pessoa, que é com todos os pecados, de alguma maneira. Nem todos pecam roubando, nem matando, Isso. mas todos nós, uma vez mentimos para o nosso pai, mentimos para a namorada, mentimos no negócio para tirar proveito, olhando uma coisa errada, fizemos algum tipo de maracutaia. E isso aí, Isso é pecado. isso é pecado. Então, se todos pecaram, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, eu tenho uma dívida, está dentro de mim, eu tenho uma mancha. Tem algumas pessoas que dizem que algum machista que mata animal, diz que às vezes o animal recebe uma pancada, né, alguma coisa, quando ele mata, ele vê aquela mancha do animal. Em algum tempo da vida dele, uma pancada, uma ferida. Então, o pecado da nossa alma, ele deixou uma mancha, tipo aquela bicha ali, ó. Uma mancha ali, aquele negócio ali que está molhado. Situação. Então, a nossa alma está assim, ó, Deus olhando para ela. Lá o pecado que eu cometi há 10 anos atrás, ele está ali, ó, a conta está lá para pagar. Aí o diabo quer que a gente pague com a alma, né, com a morte. Mas Deus, ele quer nos purificar, ele quer nos purificar. E aí ele deu uma condição para a gente se arrepender. É a aliança que a gente faz com Deus, né? Por exemplo, eu sou casado com a avó, né? Essa aliança aqui é um símbolo. Mas se eu não respeitar ela, se eu não honrar ela, isso aqui não vale nada. Então, o batismo está em Cristo, vamos falar aqui na frente, é uma figura que salva. Mas a pessoa que se batiza e vai para a igreja, anda com a Bíblia na mão, e diz que está em Cristo, se ela não honrar a Deus, não respeitar, aí essa aliança aqui ela vai estar falsa. Então, porque o pecado, ele não é tão habilitado, porque o batismo, ele não é tão habilitado, ele é a chance que Deus deu para o homem, como fazer uma aliança com ele, que é símbolo, mas o que vai valer é a essência de como ele vive agora, tentando não deixar mais aquela mancha, tentando não obedecer mais o pecado, quando ele quiser mentir, quando ele quiser enrolar, quando ele quiser olhar para o mundo, quando ele quiser fazer a vontade da carne, ele vai lembrar que agora ele é casado, e ele pode ter a vontade, ele pode ter o desejo, mas ele vai entender que ele tem uma aliança, ele tem um compromisso, ele tem que agora honrar o casamento, vamos dizer assim, né? A aliança que ele tem com Deus. Então Jesus, conhecendo nós, e sabendo que a pessoa não quer responsabilidade, ele botou o batismo como um simbolismo da aliança. Mas o batismo ele tem que estar comprado a responsabilidade da nova vida, da responsabilidade de que agora eu não estou solteiro, agora eu estou com Deus, eu não posso mais estar aí sem horário, sem disciplina, sem conduta, não posso mais estar dando mau testemunho. Por exemplo, o cara é o namoro, uma vez que a gente é solteiro no mundo, às vezes a mulher, o homem tem as amizades dele.
e ele não quer casar, não quer ter um matrimônio, porque ele quer estar livre. Ele não quer ter responsabilidade. E hoje muitas pessoas não querem cumprir a ordem de Deus sobre o batismo, sobre congregar, porque ele ama Deus, ele quer Deus, ele deseja Deus, tem fé, acredita, às vezes muito mais do que nós que estamos aqui no pai igreja, às vezes tem mais fé do que nós. Mas o que acontece? Ele entende que ele não tem o quê? Nenhuma responsabilidade. Ele não tem nenhum compromisso. Então, no dia que ele quiser fazer algo para Deus, ele faz. No dia que ele não quiser, e é interessante que porque muitas pessoas dizem assim, é por isso que eu não sou crente, porque todo mundo sabe que a aliança É um compromisso. é um compromisso, é da responsabilidade. Por que muitos não querem? Porque ele entende que não. Já que eu não estou casado, já que eu não assinei o papel, então eu estando aqui, no dia que eu faço, no dia que for para fazer, eu faço. No dia que eu não fizer, ninguém pode me cobrar. E essa é a questão que o Senhor chama nós para essa aliança. Que é a nova aliança, é o batismo. É por que ele falou, quem não nascer de novo, ainda não o nascimento, o que é que vai acontecer? Ele nunca vai ter uma responsabilidade, nunca vai ter um compromisso, ele nunca vai querer uma transformação completa. Ele vai escolher o dia que ele vai se transformar, ele vai escolher o dia que ele vai fazer alguma coisa para Deus, e o dia que ele não puder fazer, ele não pode ser cobrado, porque ele tem a vida dele. O Elton frisou muito bem e tem que deixar esclarecido que a questão não é você fazer só aliança, né? Mas é ter um compromisso agora que você está com Deus. E justamente o que o Elton falou, que nós pregamos e falamos todos os pecados. Então, desde a mentira até tudo é pecado de Deus. Então a mancha já está, mas mesmo assim, porque tem pessoas que escutam isso, mas eles querem se justificar o quê? Em alguma coisa. Mas o que eu falou é muito bem. Porque realmente o batismo, essa simbologia, é agora uma aliança. Uma aliança agora que tem que ser o quê? Que ser honrado. Que ser honrado. Igual eu trouxe uma comparação sobre o casamento. Né? Por que muitas pessoas solteiras não querem casar? Porque eles querem estar livres. Porque eles sabem que um dia casando, ele não vai ter mais a liberdade do quê? De solteiro. Não é verdade? Então também assim é com Deus. Uma vez fazendo essa aliança com Cristo, através do batismo, você não vai ter mais aquela vida que está manchando a sua alma. Porque agora você tem um compromisso com Deus. E até na questão do próprio casar assinar o papel. Exatamente. Antigamente tinha tanto mais homens, né? Depende da pessoa, não todos. Muitos se juntam, como diz o ditado, né? Viviam numa casa, concebia filho e estavam lá, mas muitos não queriam ir no cartório, nem né, no tempo, diante do padre, diante de qualquer autoridade, confirmar o casamento. Por quê? Porque ele sabia, na mente dele, que quando ele fizesse aquela promessa, aquele juramento a assinar, a responsabilidade de honra, ele ia cair um peso maior. Então, porque muitos queriam, não, vamos aqui ver, vamos fazer de qualquer jeito. E acaba tendo uma imagem de um casal, mas muitos, não todos, é claro, alguns é ignorância, alguns de condição, não falando, mas muitos preferem não. Pelo menos, eu até para dizer assim, pelo menos eu não casei perante o padre, pelo menos eu não assinei o papel. Mas a honra dele com a mulher e com o esposo dele ou dela, tem que ter a honra da fidelidade. Então, o que é que o Senhor quer? A fidelidade. Uma vez que está fazendo aliança, eles pedem que a gente seja fiel. E às vezes, quem não quer ser fiel, ele não quer uma aliança, porque ele não aceita ser fiel. Ele não... É muito difícil ser fiel. É muito difícil ter a fidelidade. Isso. É muito difícil. A fidelidade é o ponto. É por isso, né, quando eu falo de muitas pessoas, por que as pessoas não querem fazer essa aliança? Porque eles sabem que vai ter que ter um compromisso com Deus. Eu me lembro quando eu era, né, eu acho que todos nós tínhamos essa mentalidade. Eu me lembro muitas das vezes, quando eu estava assim, bebendo, brincando com alguns colegas meus, sempre via aquelas pessoas que pregavam a palavra, né? E eu escutava e tudo aquele negócio, e às vezes eu falava assim, ó, no dia que eu for ser crente, eu vou ser de verdade, porque eu sabia que ser crente não é uma coisa fácil.
Era uma coisa difícil. Por quê? Porque, tipo, primeiro ponto, ele tem que largar aquilo que eu gostava, né? Que era aí festa, bebendo, aquele negócio todo, e outras coisas a mais. Porque eu sei que se eu, a partir do momento que eu tomasse aquela decisão, eu ia ter que honrar esse compromisso com Deus. Né? Então eu acho que cada um já teve isso na sua mente. Então é por isso que muitas pessoas às vezes ficam ali, né? E não querem ter esse compromisso e fazer essa aliança. Mas, irmãos, né? O bom é que toda a humanidade pudesse fazer essa aliança e honrar esse compromisso com Deus, para que um dia nós possamos morar na eternidade em Cristo. Vai falar isso. Pois é, mas nós é que estamos cabalmente, né, chamados para levar essa aliança ao povo, a oferecer ao povo o compromisso dele. Exatamente, nós somos os atalaias de Deus, né? Isso. Nós temos que estar anunciando. Porque se a gente, como o Aldo falou, fala, se batiza, mas não tem aquele compromisso. Passar adiante passava, aquele também, aí a gente começa a fazer a nossa caminho. Exatamente. Vai lá se estão mudando. Bom, então aqui nós vemos aqui Pedro lembrando, né, a crucificação de Cristo, o justo pelos injustos. Agora aqui, ó, para levarmos a Deus, mortificar. Na verdade, o quê? Na carne. Então, por que o justo morreu pelos injustos? Para nos levarmos a Deus, mortificado. Mas essa mortificação o quê? Na carne. Carnal. Desejo. Que é os desejos. É a mortificação. Porque a nossa carne, meus amados, todo dia as nossas carnes, ela pede o quê? Para fazer a sua vontade. Que nem eu comecei de falar que a vontade da minha casa, sabe o que é? Ela está em casa. Porque ela quer descanso. Ela quer gozo. Mas um mais caminho dele. O desejo da carne mais caminho. E aí, Vai falar. estou perguntando. Sabe? Então, o desejo da nossa carne é praticar as coisas que o mundo nos oferece. Então, o justo morreu o quê? Para isso, para a mortificação da carne. Para levar-nos a Deus mortificado. Na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, o Espírito. Vamos abrir lá em Hebreus. Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9, 26 ao 28. Irmãos, isso pode ler, irmãos? Por favor. Do 26 ao 28. Outra maneira, necessário lhe for padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado, aos que esperam para a salvação. Então, meu irmão, pode nos ensinar vocês. Né? Quer que eu explique? Isso, por favor. Aqui diz que Cristo, antes dele vir padecer na terra, diz que ele estava padecendo desde a fundação do mundo. Isso. Ou seja, havia
havia tipo assim, já uma prévia do seu sofrimento Pelos injustos. pelos injustos. Né? Isso. Aí agora na consumação do século, assim, agora na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado do mundo pelo sacrifício de si mesmo. Né? O seu próprio sacrifício, É né? o próprio sacrifício. Então, Ele provou que era possível que aniquilar o quê? O pecado. pecado. Pronto. Então ele veio, né? Morreu, pagou, foi sacrificado. Aí, por quê? Porque nós, aos homens, Deus estabeleceu essa ordem, né? Depois que o pecado entrou no mundo, o homem estaria ordenado a morrer uma vez, vindo depois o juízo. Isso. Então, aí diz assim, também Cristo ofereceu uma vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Ou seja, aqueles que esperam Cristo, como você falou, né? Mortificado, né? Ou seja, mortificado na carne. Ou seja, quando nós resolvemos, decidimos a aceitar a mensagem do Evangelho, a morrer juntamente com Cristo, a ser sepultado juntamente com Cristo, né? E a ressuscitar juntamente com Cristo, para viver a novidade de vida, nós estamos se esperando a sua segunda vida para sermos realmente recebermos a salvação. Quer falar? Então, Então, o que nós vemos aqui, meus irmãos, no 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez, que foi o que através do que? Da sua crucificação, da morte. Não é verdade? Para levar os pecados do quê? De muitos. Ele veio uma vez e vai falar o quê? Que Cristo aparecerá o quê? A segunda vez. Aparecerá a segunda vez o quê? Sem pecado. Aos que esperam o quê? Para a salvação. Quem são esses que esperam a salvação? Quem o irmão Moses falou. São aqueles que um dia tomaram a decisão de fazer essa aliança com Deus através do batismo. Mas não só a questão de fazer aliança, porque senão assim nós ia ser que nem os presbiterianos, né? Que uma vez salvo, salvo para sempre. Porque a questão de batizar, de fazer essa simbologia, não significa, sabe, que eu estou com a salvação da cama. Mas o primeiro ponto, a aliança. O segundo ponto, a mortificação da carne, realmente. E quando é que eu mortificar a minha carne? É quando ela quer praticar o seu desejo, mas agora eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, eu digo não. Se eu mentir, eu não posso mentir mais. Se eu adulterar, eu não posso adulterar mais. Se eu tinha vício de prostituição, pornografia, eu não posso mais fazer isso. Porque tudo isso, a nossa carne, o quê? Ela almeja. Ela almeja. A nossa carne, ela só almeja aquilo que desagrada a quem? A Deus. Então é por isso que tem que ter, sabe, a mortificação da carne. Cristo, ele provou que é possível aniquilar o pecado, porque Cristo realmente foi aquele que mortificou a sua carne. E assim também Pedro, ele ensina a cada um de nós, que nós também devemos o quê? A cada dia mortificar o quê? A nossa carne. Todos os dias a nossa carne é o quê? Quer reinar. Não é verdade? Mas agora o Espírito Santo na nossa vida, aquele que nos orienta, aquele que nos direciona a fazer a vontade de Deus, nós deixamos de obedecer a carne e obedecemos agora quem? O Espírito Santo. Então são esses que esperam, sabe o quê? A salvação. E Cristo, aqui vai falar que Cristo aparecerá a segunda vez.
E aqueles que fizeram aliança e perseveraram na mortificação da carne, está aguardando o quê? A volta de Cristo. A volta. E a vontade de Deus, meu irmão, a vontade de Deus é que todos possam fazer essa aliança, possam mortificar a sua carne e perseverar para esperar a segunda vinda de Cristo. A vontade de Deus é essa. Mas está nas nossas mãos decidir se nós queremos fazer isso ou não. Está nas nossas mãos. Sabe? A Bíblia fala, aí Ezequiel, que Deus, Ele não se alegra na morte do ímpio. Mas quando eu via que aquele ímpio se arrependesse dos seus pecados e voltasse para Ele. Se converter. Porque essa é a vontade. É por isso que em 15 em 15 dias, tanto aqui no Barroso, ou em outras localidades, nós saímos aqui anunciando, sabe o quê? A segunda vinda de Cristo. Sabe? Uma vez ele veio para padecer, para morrer. Mas a segunda vez, meus irmãos, ele vai vir para levar aqueles que já esperam a salvação e para julgar aqueles que não quiseram fazer essa aliança. Sabe? Então, por isso que nós, os atalaias do Senhor, a tempo e a fora de tempo, nós temos que estar anunciando a palavra do Senhor toda a estas pessoas. Por quê, meus irmãos? Porque naquele grande dia, ninguém, diante de Deus, vai poder dizer: ó Senhor, eu nunca escutei a tua palavra. Ó Senhor, eu nunca ouvi falar dessa aliança. Senhor, eu nunca ouvi falar dessa mortificação da carne. Ninguém vai ter a oportunidade de falar isso. Porque a palavra de Deus, dia após dia, ela está sendo anunciada para todas as pessoas. Então, que nós, que um dia já fizemos essa aliança, e estamos todos os dias mortificando a carne, possamos perseverar nesse caminho. Perseverar. Para que a luz de Cristo não seja em vão nossas vidas. Para que a pregação do Evangelho que chegou até a nós não seja em vão, assim como Paulo falou para os insensatos Gálatas. Né? Quando você lia aquela carta, eu estou aqui, Gálatas, não foi? Já. Paulo, como é que tão depressa vocês devem fugir do verdadeiro Evangelho? Sabe? Tudo aquilo que foi anunciado para vocês devem, de repente, abandonar. Então nós temos que perseverar. E a você que não fez essa aliança, Deus te chama hoje. Deus te chama agora. O chamado de Deus, meus irmãos, é todos os dias das nossas vidas. Então, que nós possamos, meus irmãos, perseverar na mortificação da carne e perseverar o quê? Na propagação desse Evangelho. No versículo 19, nós vemos aqui, Pedro vai falar da grande longanimidade de Deus, do grande amor de Deus, sem querer perder nenhum. Sabe? Aqui fala, no qual também foi, capítulo 3, versículo 19, Pedro. Continuidade. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Aí quem sabe aonde, né? Olha aqui, meus irmãos, no vídeo. Os quais, no outro tempo, foram rebeldes. Quando a longanimidade de Deus esperava o quê? Nos dias de Noé. E quando se preparava a arca, na qual poucas
Isto é, 8 almas se salvaram pela água. Aqui Pedro já vai trazer a denúncia de quem? Aquelas 8 almas que foram salvas. Que foi Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Né? Nós sabemos muito bem dessa história. Deus ele anuncia o dilúvio, sabe? A Bíblia fala que Noé foi pregador da justiça, e quando Noé ele preparava a arca, Noé falava, sabe por quê? Sobre o dilúvio. Oh, o dilúvio vai vir, vai destruir. Mas as pessoas não acreditaram na pregação de Noé. Não acreditaram. A Bíblia fala que foi 100 anos. 100 anos. Noé construindo a arca. E foi 100 anos. Noé anunciando para toda aquela multidão que o dilúvio ia vir e ia acabar com toda a humanidade. E as pessoas não deram crédito à pregação de Noé. E o que foi que aconteceu, meus irmãos? O dilúvio veio, encheu toda a terra, destruiu toda aquela humanidade, toda. Não escapou um algo vivente. A não ser Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 o quê? Noras. Porque deram ouvido à voz de Deus. Deram ouvido à voz de Deus. Da mesma forma, meus amados, é hoje. Da mesma forma que Noé passou 100 anos pregando o dilúvio, hoje, todos os dias, dia após dia, nós anunciamos que Cristo vai voltar, vai levar a sua igreja e vai julgar aqueles que não deram o quê? Ouvido a voz do Senhor. O tempo de se arrepender é agora. A mensagem do Senhor é essa. A mensagem do Senhor é essa. Aqui, Pedro lembra, só 8 pessoas foram salvas do dilúvio. Agora que Pedro vai trazer a retratação da aliança, do batismo, no versículo 21, ó, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. O que, meus irmãos? O batismo. Não o despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Cristo Jesus. Então aqui no 21 está falando aquilo que o El explicou para cada um de nós, que não é só o batismo que vai trazer a salvação, mas agora a minha boa indagação. Ele fala, mas da indagação de uma boa consciência, o quê? Para com Deus. Pela ressurreição de Cristo Jesus. Então, essa boa indagação para com Deus é saber que agora eu fiz uma aliança com Deus e eu tenho um compromisso com Deus de perseverar até o fim e mortificando a minha carne a cada dia enquanto eu estiver nessa terra. Sabe? É quando a minha carne pensar em pecar, opa! Eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu não posso mais viver os prazeres da minha carne. Essa indagação ela vai estar lá em Marcos 16, versículo 15 e 16. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Quem crê, né, é a indagação, quem crê no Evangelho for batizado, será salvo. Então, essa pessoa, no momento que ela crê, ela está dizendo para Deus, Senhor, eu estou fazendo o teu mandamento. Eu quero ter paz contigo. Essa é a indagação. Essa indagação ela vai abranger em várias coisas. Essa questão que você falou, da questão que eu falei, tem muito mais coisas sobre essa boa indagação para com Deus. Porque é a única maneira primária do homem fazer o mundo. Exatamente. No versículo 22,
o qual está à destra de Deus. Aqui ele está falando quem? De Cristo. Tendo subido ao céu, havendo sujeitado os anjos e as autoridades, e o quê? E as potências. Então o que é que Pedro quer falar? Ó, aquele Cristo que veio, ele veio na carne, humilde, sabe? Não tinha formosura alguma. Veio para morrer por toda a humanidade. E eu, irmão, nós lemos lá de Hebreus. Morreu por todos. Ele veio uma vez para levar o pecado de muitos. Né? Mas uma vez ele sendo elevado aos céus, ele se encontra hoje à destra do Pai. À destra do Pai. A qual Deus deu autoridade ao seu Filho. Onde todos os anjos, potestades, se sujeitam a Cristo. Então aquele Cristo que um dia veio humilde, que morreu por todos, na sua segunda vida, ele vai vir em poder e glória. Aquele que não tinha formosura vai vir com formosura de um ser glorioso, para poder levar o que esperam já indo para a salvação, para poder julgar todos aqueles que não deram ouvido a voz que é a palavra. Bem? Que não seja roubado, está aberto, né? As mulheres podem falar, mas não fala aqui não, né? Agora só predicar. Mas deve o mandamento lá para dar missa, né? Vai de pau, né? Então, aqui nesse momento, as mulheres podem falar porque é estudo aqui, sabe? Alguém quer falar mais? Quer falar? Então, meus irmãos, que Deus seja louvado, sabe, irmãos, e que nós possamos perseverar nos caminhos do Senhor, para que realmente, quando Cristo vier, nós não venhamos ser pego o quê? Desapercebido. Mas que nós possamos estar prontos, sabe? E aqueles que ainda não tomaram a decisão, reflitam, porque Deus, a vontade de Deus é que todos se salvem. Mas a gente está o quê? Nas nossas mãos. Eu estou dando um convite para meus filhos, principalmente a minha velha, a minha mais velha, né? A Vitória. Eu já disse para ela que ela já necessita do perdão. Minha filha de 12 anos já não é mais inocente. Sabe? Eu com 12 anos passava tanta coisa na minha mente, com 12 anos, com 10 anos ela passava tanta coisa perversa na minha mente, imagina com 12. Sabe? Mas eu já mostrei para ela, meu filho, você já necessita do perdão de Deus. Você já necessita da sangue. Eu mostrei para ela os dois caminhos. Ó, Cristo, ele mostra dois caminhos. Ele mostra o estreito, ele mostra o largo. Mas qual é o caminho que Cristo, ele incentiva a você entrar? No estreito. Porque no estreito, você vai adquirir vida eterna. Salvação. Bem? Amém. Você fica amado. Vamos ficar de pé. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, continua fazendo. O que nós temos, ó Deus, é só para te agradecer. Não temos nada para te reclamar. Obrigado, Pai, por esse dia maravilhoso, a consulta maravilhosa. Obrigado por tudo. Senhor, perdoa nossos erros, perdoa nossas falhas, porque muitas das vezes, ó Deus, Ele não faz isso. Mas te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Em cada um de nós. Muito obrigado, ó Deus, por esse momento maravilhoso, a qual o Senhor se proporcionou mais uma vez. De estarmos aqui, só aprendendo mais e mais a tua palavra,
adorando muito a Ti. Senhor, nós não sabemos de nada, mas nós temos um Deus, Pai, que é o Senhor, Pai, que nos ensina. Senhor, meu Deus, eterno Pai, te agradeço, Pai, pela vida, Pai, do Neto, da sua esposa, Pai, que hoje esteve entre nós. Muito obrigado, Senhor, para nós é uma grande alegria desse casal, Pai, que escutar a tua palavra. Te peço, Pai, eu não conheço a vida do Neto, eu não conheço a vida da sua esposa, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece o mais íntimo e o mais profundo, Pai, do nosso coração. Mas eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar trabalhando, Pai, na vida, Pai, desse casal. Abençoa, Pai, o seu filho. Abençoa todo o seu parentela. Que um dia, Pai, o Neto, a sua família, possa tomar a mesma decisão, Pai, que um dia nós tomamos. Fazer uma discutir. Nós sabemos, ó Deus, que isso é uma coisa que Ele vai decidir, a sua esposa vai decidir. Mas nós sabemos, Pai, que a tua vontade é que um dia Ele tome essa decisão. Abençoa, Pai, a mulher, a sua esposa, o seu filho, de todo o seu filho. Te peço, ó Deus, abençoa todo esse bairro, Pai, onde nós encontramos aqui, Pai, Marcos. Entregue das tuas mãos, Pai, da tua família, Pai, que mora aqui. Senhor, desde já eu te peço, Pai, pelo evangelismo, que vai acontecer sacrifício. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, Pai, já prepara o coração, Pai, das pessoas. Que as pessoas possam dar crédito à tua palavra. Senhor, nos leva para até aqueles, Pai, que eu sei que o Senhor tem pessoas aqui, Pai, para ser salvo. O Senhor nos colocou, Pai, nós aqui vamos, nós sabemos. Mas nós sabemos, ó Deus, que é muito tempo. Mas nós estamos aqui, Senhor. Senhor, capacita a tua igreja, Pai. Nos ensina, Senhor, a amar, Pai, realmente o próximo, porque nós amamos realmente o próximo. Nós vamos ter a vontade, Pai, de abrir uma fonte de tempo, estar pregando a tua palavra para as pessoas. Senhor, manda ser feio, Pai, para a tua obra. Manda homens. Senhor, eu entrego nas tuas mãos homens que já existem aqui, Pai. Que o Senhor possa nos animar, nos fortalecer e que nós possamos ter a vontade de estar empenhados, Pai, na tua obra, Senhor. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Desde já o Senhor vai preparar, Pai, as ruas que nós vamos andar. Desde já, Pai, o Senhor possa trabalhar aqui nessa comunidade, Senhor. Seja feita a tua vontade. Senhor, eu te peço aqui também, Pai, pela tua igreja, aonde ela estiver, Pai, qualquer parte do mundo, Pai, que o Senhor possa estar conosco, nos dando força, nos encorajando, para que nós possamos prosseguir, Pai, em frente. Senhor, meu Deus, eterno Pai, assim como o Senhor nos deu um bom dia, eu te peço que nos dá uma boa noite, nos guardando, nos livrando, que nós possamos descansar para nossos corpos físicos, e que se for da tua vontade, o Senhor possa nos dar um outro dia, Pai, por essa. Eu te amo, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Ante, amém, amém, amém. Ficou na escuridão? Ficou na escuridão, né? Não é? Na extra. Não. Essa Paulista lá, né? É, não fiz uma hora ainda hoje. Foi mesmo? Hoje. Até 6 horas. Sei.